Olá pessoal, bem-vindo mais um Literatos. E nesse vídeo nós vamos estar falando de um tema filosófico, mais especificamente indicando um livro de um autor do qual nós já comentamos aqui. E como já dissemos em outros vídeos, que este canal é um canal underground, um canal em que você vai ver coisas ou comentários do quais você não vai ver em nenhum outro canal. Nós vamos estar indicando um livro interessante desse autor, necessário e que às vezes sobre um tema que às vezes pode passar batido, ou no sentido de que não é importante, de que não é do seu interesse. E através do contato com a leitura desse livro, você vai despertar para demais reflexões sobre esse tema e sobre a importância desse tema para hoje. E o livro em questão é o livro Um Só Mundo, Ética da Globalização, do Peter Singer. Nós temos aqui da Martins Fontes. Esse livro foi originalmente publicado em 2004, ou seja, não é um livro antigo. E como o próprio texto sugere, o próprio título do livro sugere, é um livro que fala sobre ética global. E nesse sentido nós podemos perguntar: é possível uma ética global? É necessário a reflexão sobre uma ética global? Nesse sentido, nós podemos dizer aqui, falando sobre o autor Peter Singer, que ele é o filósofo da chamada ética prática, ou seja, as suas reflexões não estão relacionadas sobre, por exemplo, fundamentos da ética, ou sobre um tema abstrato de ética, sobre princípios éticos, muito embora ele não deixe de abordar tais questões. Nesse sentido, que a gente pode dizer que ele é um adepto da ética utilitarista, se a gente pode falar dos princípios que norteiam o Peter Singer, a ética utilitarista, ou seja, a ideia de que você tem que maximizar a felicidade ou maximizar o bem para a maioria das pessoas. Quando a gente fala de maximizar, obviamente, a gente está falando de tornar a felicidade ou bem-estar para o maior número de pessoas possíveis. Esse seria o princípio que norteia a ética de Peter Singer. E nesse sentido, quando a gente fala de ética prática, suas reflexões estão relacionadas a situações concretas e a problemas que interferem diretamente na vida das pessoas, ou seja, a questão da eutanásia, a questão do aborto, a questão relacionada ao meio ambiente, a questão da defesa dos animais, o problema da desigualdade e da pobreza. Então, as reflexões de Peter Singer focam principalmente nos problemas que nos atingem diretamente e que são altamente contemporâneos. E é nesse sentido também que está direcionado a esse livro dele. Então, aqui você vai ter ensaios do ponto de vista global, da globalização, sobre a questão do direito, um direito global, ou seja, um direito internacional, a questão relacionada ao meio ambiente, a questão relacionada também a questões econômicas, a globalização no sentido como essa globalização econômica nos atinge e os princípios éticos que vão nortear essa questão de uma ética global no ponto de vista da economia. E ele vai estar dividindo aqui em vários ensaios. Por exemplo, um dos ensaios ele vai falar sobre a questão do meio ambiente. E uma coisa que me chamou muita atenção é quando ele fala, nos chama a atenção, por exemplo, que a gente hoje, nós temos os mecanismos, os acordos internacionais tentando fixar metas de diminuição de emissão de poluentes.
né? E que isso se torna uma preocupação global hoje, porque existem países que emitem proporcionalmente mais gases ou mais poluentes do que outros. E existem acordos internacionais ou tentativas de acordos para fixar e limitar essa emissão, onde cada país tem um limite ou teria um limite, e às vezes esses países não querem entrar em acordo porque isso vai afetar a economia deles. Neste caso aqui ele usa o exemplo dos Estados Unidos, né? Onde, segundo o Singer, Estados Unidos hoje tem 5% da população mundial e emite em média de 20 a 30% de poluentes do total mundial. Ou seja, é uma emissão proporcionalmente muito grande, entendeu? E a discussão, como ele estava falando aqui, até o governo governos passados, né? Que se opuseram à restrição de emissão de poluentes. Então, existe uma preocupação onde a gente tem o problema do aquecimento global. Por outro lado, ele vai falar da ética animal, né? E à medida em que certas espécies são atingidas, na medida em que, às vezes, existem entidades que burlam legislações ambientais, né? Onde existem países que burlam essas legislações ou que não tentam não cumprir essas legislações, e isso, de alguma maneira, afeta o ecossistema, porque a gente sabe que existem animais e proporção de população de animais que a ausência deles causa um impacto também no meio ambiente. E na medida também que o Peter Singer, como ele se compromete com a ética animal, né, de defesa dos animais, ele bate de frente com essas questões. Por outro lado, também ele fala sobre a questão do direito de guerra, né? E usa novamente o exemplo dos Estados Unidos, onde quando teve o evento de 11 de setembro, segundo ele, os Estados Unidos tomaram iniciativa própria de atacar o Afeganistão sem haver uma restrição internacional ou uma legislação internacional. Na verdade, não é que não existe, mas que não existe uma legislação prática que atuasse na medida de regular ou até mesmo restringir o ataque aos Estados Unidos ao Afeganistão, dado que o ataque de 11 de setembro foi de um grupo terrorista e não necessariamente de um país, entendeu? Então, o que é que ele coloca em questão? É que um país paga aquilo que um determinado grupo fez a outro determinado país, e a ONU, que é um mecanismo internacional de regulação e de restrição, na verdade, fez vista grossa a esse ataque. Por outro lado, ele também aborda, por exemplo, a questão do direito internacional, na medida em que nós temos, por exemplo, países em que vivem em ditaduras e que burlam também direitos humanos, e ele tenta, em um desses ensaios, buscar uma solução, porque na mesma maneira que um país ele tem uma soberania nacional, de que ele tem uma legislação própria, ao mesmo tempo ele infringe direitos civis das pessoas, na medida em que, por exemplo, países socialistas que restringem a liberdade e perseguem pessoas, ou até mesmo deixam eles em miséria, ou países onde tem outros tipos de ditaduras, onde também infringem direitos humanos. E a gente tem que pensar numa solução ética para resolver esses problemas, porque não é porque um país tem uma soberania que ele é capaz ou ele está no direito de infringir certos direitos das pessoas, dos seus civis, não é? Então, ele também coloca em um desses ensaios essa discussão. Por fim, eu queria citar aqui também a economia global. Então, assim, em que medida
essa globalização econômica atinge, interfere e beneficia os países localmente. Então, nós temos hoje um grande nível de globalização também econômica. Mas será que isso está beneficiando os países localmente? Será que isso está ocasionando, na verdade, mais pobreza em determinados países ou mais avanços? Então, pessoal, seriam basicamente essas informações ou esses detalhes que nós poderíamos colocar sobre essa questão deste livro, dado que quando eu comecei a ler, eu percebi o quão importante e é necessária essa discussão sobre uma ética global. Não necessariamente de você pensar numa teoria conspiratória, globalista, de domínio de um determinado centro que vai controlar e dizer o que os outros países, o que os países têm que fazer. Mas essas discussões que eu levantei aqui surgem da necessidade que os eventos que ocorrem na realidade no mundo suscitam para que nós possamos refletir e resolver. Então, espero que tenham gostado. Tem o nosso Pix aí na descrição para você fazer uma contribuição. Estamos no Kawaii e até a próxima.